Bom, pessoal, continuando aqui, conforme eu orientei que nós iríamos fazer em 2 vídeos, eu vou estar dando a sequência aqui no segundo vídeo dos instrumentos que vão estar sendo utilizados lá no laboratório de metrologia, agora voltado para a parte de medições angulares. Então eu tenho aqui o goniômetro, que ele é um instrumento simples, bem semelhante ao transferidor de graus que nós conhecemos lá na escola, que ele vai estar fazendo a leitura de medidas angulares aí da nossa peça. Então, o que é importante eu conhecer aqui no nosso goniômetro? O sentido de leitura que eu estou fazendo, se eu estou medindo no sentido anti-horário ou no sentido horário, e qual que é a resolução do meu instrumento. No caso desse daqui, é 1 grau, ou seja, a menor divisão que eu consigo medir com ele é 1 grau. Então, esses são os pontos muito importantes de eu conseguir identificar aí. Uma outra coisa importante é eu saber cada parte do nosso goniômetro. Então, a primeira parte aqui é o corpo. O corpo é onde ele vai dar sustentação para todos os outros itens, onde vai estar a articulação que prende a lâmina, onde vai estar a escala graduada, toda a estrutura ali, digamos, do goniômetro. Ao entorno dele, com formato circular, nós vamos ter a escala graduada, que vai estar ali a graduação dela e em graus, certo? Porque é um instrumento utilizado para medir ângulos. Então, nesse caso, é um goniômetro aí de 180 graus. Aqui no meio nós temos a articulação. Para que ela serve? Para mim conseguir travar e soltar essa lâmina para conseguir estar executando a medição. E, por fim, a lâmina que eu mencionei agora há pouco. Para que serve? Então, eu vou apoiar a peça aqui e a lâmina eu apoio na outra face, ou seja, formando o ângulo que eu quero medir. E aí eu vou fazer a leitura. Por exemplo, se eu estiver fazendo a leitura aqui no sentido horário, então partindo do zero, eu vou ter aqui 92 graus, ou seja, essa abertura aqui tem 92 graus. Se vocês notarem, ela não está perpendicular, ela está um pouco inclinada. Se eu fizer a leitura partindo por esse lado, vai ter 88 graus. Então, essa abertura aqui tem 88 graus. E também nós temos goniômetros mais precisos, com precisão de até 30 minutos. Ou seja, ele também teria um nônio semelhante àquele do paquímetro, ao qual eu conseguiria ver a parte quebrada desse ângulo. Ou seja, a parte menor do que 1 grau, caso o traço não coincida nem com o anterior, nem com o sucessor. Mesa de seno. A mesa de seno é um equipamento e ela é muito versátil. Por quê? Eu posso estar utilizando ela tanto para fazer medição, como para estar até fabricando a peça. Posso usar ela como suporte para verificar a peça no final, como eu posso estar utilizando na hora de fabricar a peça. Como assim? A função principal dela é eu conseguir inclinar a peça de modo que a superfície que eu quero verificar fique paralela com a base dela aqui. Então, se ela tiver um perfil inclinado, igual vocês vão ver na peça que nós vamos medir, quando eu fizer o levantamento aqui dessa parte, com a medida precisa, a parte de cima vai ficar paralelamente com a base aqui. Então, é um equipamento muito utilizado aí na parte da indústria. Então, como eu disse no slide anterior, ó, eu tenho que fazer uma montagem para que eu deixe ela inclinada aqui de modo que fique exatamente perfeito. Então, essa inclinação dessa superfície aqui com a base tá exatamente 28 graus. Para isso, eu fiz essa conta aqui, ó. Uma conta bem simples, que é a altura dos blocos padrões, que eu vou ter que colocar aqui, é igual ao seno do ângulo que eu quero analisar, vezes a distância entre centro. No caso, para essa mesa de seno aqui, nós temos uma distância entre centros de 100 milímetros. Esse valor ele é fornecido pelo nosso fabricante. Então, no caso aqui, o fabricante produziu ela com essa distância aqui, ó, a distância do centro desse rolete até o centro desse rolete, com 100 milímetros. Então, seno de 28 vezes os 100 milímetros vai dar 46 milímetros, 974 milésimos de milímetro. Eu peguei esse valor, fiz uma montagem com o bloco padrão, que é um outro instrumento de medição, muito utilizado também, que tem medidas precisas. Então eu vou ter essa medida aqui, ó, dessa altura, bem garantida. Aí eu vou apoiar minha peça aqui em cima e vou utilizar um outro instrumento para fazer a verificação do ângulo. Isso reforça aquilo que eu passei para vocês no vídeo anterior, na primeira parte lá da teoria de controle dimensional, que tem uma diferença entre instrumento e equipamento. O instrumento ele mede de maneira direta e o
equipamento, ele trabalha em grupo. Então, eu tenho aqui a mesa de seno, bloco padrão, um relógio apalpador, eu tenho uma base magnética, tudo isso em conjunto para mim estar fazendo a medição da minha peça. Então, é muito importante em conhecer esse conceito de instrumento e equipamento. Então, apresentei aí para vocês o equipamento mesa de seno. Como também iremos utilizar para fazer a verificação desse ângulo, nós coloquei aqui também o relógio apalpador, que é um instrumento muito versátil, monobloco, que possui várias possibilidades de fixação. Ele pode ser fixo por aqui, por essa parte de trás, pela parte de cima. Para quê? De modo para dar maior versatilidade, para eu conseguir posicionar ele em diversas posições. E aí, como que ele executa a medição? Eu tenho aqui uma ponta de contato muito sensível. Então, quando eu der uma carga somente nesses dois sentidos, aqui na lateral ela não executa a medição, somente aqui, ó, para frente e para trás, ela vai estar transformando esse movimento através de um mecanismo aqui dentro para o visor. E aí esse visor vai deslocar aqui o tracinho de acordo com a resolução do instrumento e a carga que foi aplicada. Vamos supor que foi aplicado aqui, ó, 5 centésimos de milímetro. Esse deslocamento é transmitido pelo mecanismo para o ponteiro, que vai andar 5 tracinhos aqui, indicando que aquela variação que teve equivale a 5 centésimos de milímetro. E por fim, a pecinha que nós vamos estar verificando lá. Ó. Então nós vamos verificar o ângulo dessa face com essa face aqui, que é 28 graus, que nós fizemos o cálculo e verificamos com o goniômetro. Vamos estar verificando a espessura total dessa peça e essa outra espessura, com o paquímetro e com o micrômetro. Então aqui ao lado esquerdo nós temos um desenho, a projeção ortogonal com as 3 vistas do desenho, a perspectiva isométrica, uma representação 3D da peça. E ao lado direito, coloquei aqui também duas fotos da peça, uma de cada lado da peça, para vocês conseguirem identificar e entender melhor o que vai ser analisado e conseguirem entender melhor a geometria da peça.